Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem vos fala com você aqui é o pastor Reginilson Almeida, aqui do estado de Alagoas, da cidade de São Miguel dos Campos. E nós iremos mais um estudo bíblico. Iremos estudar dentro de um conteúdo, de um conceito judaico. Nós iremos trazer a Bíblia na sua forma original. Amém? No livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, e do versículo de número 34, diz a seguinte palavra: Disse-lhe Yeshua, em Emete, ou em verdade, te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Esse texto ele tem causado grande confusão em alguns pregoeiros, em algumas pessoas que pregam a palavra de Deus, para saber identificar que tipo de galo é este. Aonde Yeshua, ele relata e diz: antes que o galo cante, tu me negarás. Então, que tipo de galo é esse que Yeshua estava querendo afirmar para Pedro? Porém, nós entendemos e compreendemos que Pedro, ele estava ciente a essa posição de Cristo. Mas no decorrer do tempo, no decorrer da época, no decorrer, por que não, dos dias, nós vamos dizer que pessoas confundem até hoje para saber essa expressão que é utilizado por Cristo, por Yeshua. Então nós junto aqui vamos ver biblicamente, historicamente, vamos ver que tipo de galo seria esse que Yeshua estava citando. Quando nós pegamos algumas evidências e histórica, por que não dizer, quando nós pegamos alguma evidência histórica, nós vamos entender que nenhum galo cantou, nenhuma ave cantou, enquanto Pedro, antes de Pedro negar a Jesus, e nem depois nenhuma ave estava cantando, melhor dizendo, naquele momento. Então não há evidência historicamente afirmando isso. Por quê? Porque quando nós pegamos algumas evidências históricas que afirma, primeiro ponto, ali era proibido criar galo ou galinha. Primeiro ponto, em Jerusalém, por questão de quê? De higienização, correto? Então, ali existia lei, ali tinha lei judaica que tinha que ser cumprida. Então, primeiro ponto, que ali não poderia ou era proibido uma criação de galo ou galinha em Jerusalém. Quando nós pegamos um dos comentaristas bastante conhecido, o William Barclay, do século XX, ele alega e afirma em uma de suas escritas que, entenda bem, que acima de tudo isso, lá na casa do sumo sacerdote, estava no centro que localizava ali em Jerusalém. Ele afirma que ali não haveria um galinheiro no centro da cidade, né? Não haveria nenhum galinheiro no centro da cidade. De fato que havia uma regra na lei judia, ou na lei judaica. Então, segundo a qual era ilegal ter galos ou galinha na cidade santa, porque eles sujavam as coisas que era santa. Então,
já não se afirma que o galo que Jesus está falando poderia ser uma ave. Por quê? Porque existia uma proibição ali. Então era proibido dentro de um conceito judaico, dentro da lei judaica. E ele segue a sua expressão, a sua escrita, afirmando que não havia nenhuma ave aonde Pedro estava. Então não tinha nenhuma ave aonde Pedro estava. Então, basicamente, quando nós pegamos a frase que Yeshua falou, cântico do galo, a qual o Evangelho se refere, nós vamos ver que não tem nada a ver com ave. Não tem nada a ver com ave. Quando você pega o local onde Pedro estava, ali baseado no livro de Mateus, capítulo 26, versos 69 ao 75, até mesmo Marcos 14, 66 ao 72, e Lucas, capítulo 22, do verso 54 e do versículo 62, nós vamos ver que ali também no livro de João 18, do verso 15 ao 18, vamos ver que ele estava na casa do sumo sacerdote, que ficava perto do centro de Jerusalém, e que provavelmente não haveria nenhum galinheiro no centro da cidade por causa da lei. Então, aí já nós podemos falar que não tem nada a ver de uma ave. Jesus não está falando de uma ave. Pedro não está perto de nenhum galinheiro, perto de galinha, perto de galo. Não. O que Jesus, que Yeshua está falando, é totalmente diferente daquilo que muitos pregadores hoje em dia estão pregando, dizendo que o galo cantou 3 vezes, ou seja, que a ave cantou 3 vezes e depois Pedro nega a Yeshua. Então, se o cântico do galo não é uma ave a qual Yeshua está querendo transmitir para nós, o que seria o cântico do galo? Nós vamos identificar historicamente falando aqui, e todo judeu entende, ou todo judeu quando lê, ou qualquer judeu que lê um livro, um versículo, um capítulo igual a esse, quando ele se depara com este versículo, ele vai entender que quando o texto está falando do cântico do galo, está falando apenas do toque de trombeta. O toque de trombeta que ecoou, que Pedro ouviu e lembrou das palavras de Yeshua. Quero ser mais específico aqui. Então, toque da trombeta ou canto do galo, como se expressava esta frase, a expressão canto do galo, que essa expressão canto do galo, que se tratava de um latinismo, ou seja, pois representava o toque da trombeta, né? O toque da trombeta, indicando a troca da guarda romana na vigília, que ia da meia-noite ou da 0 hora, né, às 3 da manhã. Então os romanos, eles se dividiam a noite em 4 vigílias, que era dividida da seguinte maneira. Então nós podemos explicar essas 4 vigílias da seguinte maneira. A primeira vigília, que era do pôr do sol até as 9 horas, também que era chamado de vigília do entardecer. A segunda vigília, que era das 9 horas à meia-noite, que era chamada a vigília da meia-noite. A terceira vigília, que era de 0 hora até as 3 da manhã, né? Também conhecida como vigília do canto do galo. Olha só que interessante, vigília do canto do galo. E a quarta vigília, das 3 até a aurora, chamada de vigília do amanhecer.
Então, quando nós pegamos isso aqui, nós temos que entender que os judeus, ele dividia a noite em 3 vigílias, né? Em 3 vigílias, em tempos posteriores, lá na época do Império Romano. E a noite passou a ser dividida, segundo o costume dos romanos, em 4 vigílias. Essa que nós apresentamos aqui. Então não tem nada a ver com a ave que está cantando. Não tem nada a ver. Então não tem nada a ver com a ave cantando. Então, biblicamente falando, historicamente falando, não tem nada a ver com a ave, não tem nada a ver que o galo cantou, que a galinha cantou, e Pedro ouvindo a galinha, a ave e a galinha, lembrou daquilo que Yeshua falou. Não tem nada a ver com isso. O historiador Plínio, do 1º século, ele afirmou que o toque da trombeta da meia-noite era conhecido como o primeiro cantar do galo. E o toque das 3 horas da manhã era conhecido como o segundo cantar do galo, de acordo com a enciclopédia da Bíblia, né? E quando nós pegamos dentro da enciclopédia, nós vamos ver que o cantar do galo era um nome dado à 3ª vigília da noite, de meia-noite até as 3 da manhã. No tempo de Cristo, a noite foi dividida pelos romanos em 4 vigílias. Então, quando nós estudamos, quando nós focamos naquilo que nós estamos fazendo, nós temos um respaldo bíblico para o crescimento do Evangelho. Então, entenda bem, aqui não tem nada a ver com a ave, com a galinha. O canto do galo é apenas mudança de turno entre os soldados romanos. Então, não tem nada a ver com a ave, não tem nada a ver com a galinha, né? Tem nada a ver com o galinheiro, não tem nada a ver com isso. Então, que nós possamos crescer no conhecimento e na graça, que nós possamos cada dia se aperfeiçoar nas Escrituras Sagradas, para que nós não possamos falar heresias e prejudicar cada dia ou manchar o Evangelho, aonde muitos estão fazendo. Estão lendo, pregando, estudando, falando coisas que não está focado, né? Ou melhor, estão pregando, falando coisas que não está nem estudando. Então não perca a virtude do Evangelho. Vamos voltar para o conceito bíblico, para o conceito judaico das Escrituras. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.